todos que aqui estão também. Palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Eliseu é levado ao céu. Glória a Deus. Enquanto você acha, quero fazer alguns agradecimentos, quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Arnóbio, junto com sua esposa, a irmã Antônia. Trabalho tão lindo, trabalho vasto nesse campo. Quero louvar a Deus pela vida dos seus companheiros de ministério, os dirigentes de congregação, todos que cercam, aleluia, este campo, esta mesa. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por cada um de nós, tudo que fazemos. Louvar a Deus também pela a irmã Aline, que está na frente desse trabalho, seu esposo, Góis. Louvar a Deus pelo sonoplástico que está ali. Deus abençoe cada um de vocês, o trabalho de vocês, a dedicação. Sei que não é fácil, porque eu me desloquei para esse lugar e tive que me desfazer de algumas coisas para estar aqui. E vocês estão sempre aqui. Deus abençoe e faça vocês prosperar cada dia, dando saúde e força a vocês. Vamos à palavra de Deus. Nessa manhã, tem gente atento, aleluia, querendo ouvir a voz de Deus. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Sucedeu, pois que havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Elias disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. As águas se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Oh, glória a Deus! Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra forte e poderosa da parte do Senhor. Amados, eu estava prostrado, orando e meditando sobre essa palavra, e a palavra que me desceu ao coração, eu escrevi aqui, dei um tema
Seguinte, o poder da persistência para alcançar o milagre. Glória a Deus. O poder da persistência para alcançar o meu milagre. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, observamos que Elias foi um homem muito usado por Deus naquele reino em Israel. Nós sabemos que aquele reino, o reino teve início com o seu reino teocrático, depois passou-se a um reino monárquico, depois esse reino teocrático era o reino de Deus, o reino monárquico, o reino entre Davi, Saul e Salomão, e depois deu-se início a um reino dividido, onde ficaram 10 tribos no reino do norte, com a sua capital em Samaria, e 2 tribos no reino do sul, com a sua capital Jerusalém. Essas 2 tribos do reino do sul eram as tribos de Judá e Benjamim, irmãos, e as 10 tribos do reino do norte eram as demais tribos de Israel. Glória a Deus. Vem os filhos de Israel, por aí se procede. Mas aí deu-se início ao reino dividido, e pela misericórdia de Deus, Deus levantou esses profetas como Elias, como Eliseu, para profetizar aquela nação, para trazer o povo à adoração, para trazer o povo para perto dele. Aleluia, glória a Deus. Porque nós sabemos que Jeroboão fez desviar o povo naquelas 10 tribos, quando eles se separaram, aquele povo que ali descia para vir sacrificar a Deus em Jerusalém, para vir adorar a Deus em Jerusalém. Aleluia. Jeroboão mandou construir altares, mandou construir falsos altares, lugares para que aquele povo não se afastasse de Samaria, não se afastasse ali daquele lugar, e com isso só os adoradores desceram para adorar em Jerusalém, mas os demais que ficaram ali sob os conselhos de Jeroboão, sobre aqueles altares, todos se contaminaram com aquelas imagens, com aquelas falsas adorações, ficaram ali prostrados. Mas pela misericórdia de Deus, Deus levanta o profeta Elias para divertir o povo. Deus levanta o profeta Eliseu para divertir o povo. Então, eu digo aos amados que Elias, tanto Elias como Eliseu, foram a advertência de Deus, foram a misericórdia de Deus para atrair o povo para si, para ele. Glória a Deus. Nós vemos aqui, amado, a chamada do profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava, eu comecei a estudar e analisar as escrituras, descobri que Eliseu era um homem muito ocupado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eliseu, quando no momento da chamada, Eliseu estava pastoreando atrás de 12 juntas de bois. Eu quero já liberar a primeira mensagem para você que está do outro lado. Ele estava atrás de 12 juntas de boi. Significa dizer que eram um total de 24 bois. Eliseu não estava só, porque cuidar de 24 animais não era fácil, e principalmente em um arado, aleluia, em um plantio de terra. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava atrás de 12 juntas de bois. Ou seja, Eliseu era um homem muito ocupado, aleluia, no sentido literal. Na ótica humana, Eliseu não, de maneira nenhuma, poderia ser um homem chamado por Deus. Eliseu, na ótica humana, por ser um homem muito ocupado no trabalho, aleluia, que está com a mente muito ocupada, com muitos afazeres, não teria tempo para se dedicar à obra do Senhor, à obra de Deus. Se nós olharmos para a história de Israel, a Bíblia vai dizer que existia escolas de profeta naquela época, e muitos filhos dos profetas, muitos homens jovens se preparavam naquelas escolas para servir, aleluia, ao Deus do céu. E ali eu fiquei perguntando a Deus, por que Deus não chamou um daqueles jovens que estava
naquela escola de profeta e vai chamar Eliseu, que estava ocupado atrás daquelas juntas de boi, aleluia. E Deus me diz algo nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que, veja só, assim como Deus, ele viu Davi, antes da unção ser derramada sobre a sua cabeça, aleluia, Deus também vê Eliseu antes da chamada por Elias, glória a Deus. Pega essa palavra aí. Observamos que o público de Davi eram as ovelhas. Davi enfrentava os leões, Davi enfrentava os ursos, aleluia, lá no campo com as ovelhas. Davi dedilhava a harpa, tocava a harpa e agradava ao Deus do céu. Com isso, Deus escolhe um rei segundo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui olhamos para Eliseu, um homem compromissado com o trabalho, um homem com a mente ocupada, mas mesmo assim, Deus envia o profeta Elias, aleluia, e ali Elias chega aonde está Eliseu, coloca a capa sobre Eliseu. Pega essa palavra aí, você que está do outro lado, a primeira coisa que Eliseu faz, ele não vai questionar a sua chamada, aleluia. Tem pessoas questionando a sua chamada, e Eliseu, quando Elias coloca a capa sobre Eliseu, ele não questiona a sua chamada, imediatamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias chega para Eliseu Eliseu chega para Elias, aleluia, e faz o seguinte, e pede a Elias que vá se despedir dos seus pais, aleluia. E naquele momento Elias liberou Eliseu para que ele fosse se despedir dos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu, meus amados irmãos, ele vai, e uma das coisas que Eliseu vai fazer, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, ele vai pegar aqueles bois, aquela junta de bois, ele vai pegar as cangas daquela junta de boi, vai fazer um fogareiro, aleluia, vai colocar fogo e vai ali sacrificar aqueles boi e vai servir aos seus familiares, aos seus amigos. Em outras palavras, ele estava dizendo, a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje, aleluia, está terminado esta obra, esse trabalho. O meu trabalho agora é servir a Deus, aleluia. O meu objetivo agora é fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai, mata aqueles bois, sacrifica aqueles bois, coloca fogo, aleluia, serve a sua família, se despede da sua família e vai em direção a Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não questionou, ele sabia, aleluia, ele sabia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade da sua chamada. Ele sabia que foi Deus que havia lhe chamado, mas ele fez com tanta convicção, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Ele se despediu da sua família, ele sacrificou aqueles boi, ele matou aqueles boi, e com tanta convicção, ele vai em direção ao profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vai servir a Elias. Ele vai deitar água sobre as mãos de Elias. Uma das coisas, uma das prosperidades do nosso ministério, aleluia, a primeira coisa que nós devemos fazer é o serviço. Veja que ele vai servir ao profeta Elias. Ele vai se familiarizar com Elias. Ele vai se intimidar com Elias. Ele vai deitar água, aleluia, sobre as mãos de Elias, e ele vai servir. E é aqui que nós entramos na mensagem em que lemos. Agora, está o profeta Elias e está o profeta Eliseu na zona de conforto, Gilgal. Gilgal foi o lugar dos 3 marcos, eu costumo dizer. Gilgal foi o lugar em que o maná cessou, quando eles chegaram
do outro lado do Jordão. A Bíblia vai dizer que o maná cessou ali quando eles chegaram em Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Foi em Gilgal também que aconteceu a primeira Páscoa na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Foi em Gilgal, aleluia, também que toda aquela nova geração, aleluia, foram circuncidados. Louvado seja o nome do Senhor. Foi em Gilgal. Gilgal, meus amados irmãos, aqui é a zona de conforto. Tem muitos profetas de Deus, mulheres e homens, jovens, na zona de conforto. Aleluia. E Deus me envia aqui para dizer para você: Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para concluir na sua vida, na minha vida. Mas precisamos dar o primeiro passo. Sairmos da zona de conforto. Aleluia. Elias chega para Eliseu e disse: Eliseu, fica-te aqui. Dê mais um pouquinho de som, meu filho, por favor. Glória a Deus. Muito obrigado. Porque o Senhor me enviou a Betel. Betel, no original, significa casa de Deus. Aleluia. Temos que sair da zona de conforto para ir até a casa de Deus. Aleluia. Ei, você que está do outro lado, precisa sair de onde está, precisa se locomover, ir até a casa do Senhor. Talvez você esteja se reclamando o porquê. Aleluia, eu quero te dizer, Deus tem algo grande na tua vida, mas saia da zona de conforto. Você tem uma chamada, aleluia, você precisa sair de Gilgal. Nós precisamos sair de Gilgal. E Elias sai de Gilgal, mas ele deixa ali, aleluia, um desafio para Eliseu aí para cá. Você que está ouvindo essa mensagem, aleluia. Ele chega para Eliseu e diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aleluia. Isso aqui é, aleluia, Elias coloca Eliseu, aleluia, debaixo ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava insistir, persistir, caminhar com Elias. E Elias chega e diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que me chama a atenção é que Eliseu, ele chega para Elias e diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Ele deu o primeiro passo na persistência. Aleluia. Ele poderia ficar, meu amado. Ei, tem tanta gente ficando na primeira prova. Foi uma prova que Elias colocou Eliseu ali: fica-te aqui. Foi a primeira prova do profeta Eliseu. Será que ele verdadeiramente ele ficaria? Mas ele insistiu, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E veja que ele foi Betel. Ou seja, esse fica-te aqui espiritualizando, aleluia, muitas das vezes é as circunstâncias do dia a dia. E quantas das vezes nós precisamos ir à casa de Deus? Quantas das vezes nós precisamos descer a Betel? Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós precisamos estar perto da água, precisamos estar perto de Jesus, quantas vezes nós estamos precisando nos aproximarmos de Deus, e a casa de Deus ouvir a palavra, mas alguma coisa nos diz no dia a dia: fica-te aqui. Aleluia. E tem muitos profetas que ficam, meu amado, tem muitas pessoas que ficam nesse fica-te aqui e não desce a Betel. Vejamos que ele foi a Betel. Quando ele chegou a Betel, aleluia, Elias propôs mais um desafio para Eliseu. Ele disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Segundo desafio para Eliseu. Aí Eliseu diz o seguinte: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Persistência, aleluia. Não desista de primeira. Quando acontecerem no dia a dia os fica-te aqui, aleluia, não desista, amado. Vai mais adiante, se aproxime mais, aleluia. Saia da zona de conforto.
vá a Betel, vá a Jericó. Ele, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Deus havia falado com Elias, havia revelado a Eliseu a respeito da sua subida para o céu, e também havia revelado aos filhos dos profetas, porque lá em Betel, os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disse: sabe que o Senhor hoje te exaltará o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: calai-vos. Ou seja, Deus revela também aos filhos dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se dedica a aprender a palavra de Deus, Deus revela. Aquele que se dedica a ouvir a voz de Deus, aquele que se dedica, que dedica o seu tempo, aleluia, ao próprio Deus, a servir a Deus, Deus tem revelação para ele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí ele saiu de Jericó, aí vai dar o quarto passo, aí vai lançar mais um desafio para Eliseu. Aí diz Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Ao Jordão, aleluia. Quarto desafio, qual é a resposta de Eliseu? Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Isso é persistência, aleluia, glória a Deus. E ele foi ao Jordão. Quando chegou lá no Jordão, os filhos dos profetas também, tinha 50 jovens lá, e também foram revelados a eles, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou te revelar algo aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos persistir, amado. Eu não sei se você lembra daquela passagem que está escrito em Lucas capítulo 11. A parábola, aleluia, do amigo importuno. A Bíblia diz que aquele amigo, a parábola eu até copiei aqui, do amigo importuno, é isso mesmo, capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Chegou uma pessoa na sua casa, um amigo, e essa pessoa precisava de pão, precisava de comida. E esse amigo, ele saiu e foi à casa do seu amigo, e quando chegou lá, já era tarde. E ele chegou para seu amigo já estava deitado, e seus filhos estavam ao seu lado, e ele pediu um pão para comer, para servir ao seu amigo que chegou, que vinha de caminhada. E ali, a Bíblia vai dizer que esse amigo respondeu para ele: já é tarde, meus filhos já estão deitados. Mas a Bíblia vai dizer, por causa da persistência daquele amigo, ele se levantou, aleluia, para atender o seu amigo, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos sermos persistentes em oração com Deus, em pedir a Deus. Eu não sei se você lembra de Zaqueu, porque Zaqueu tinha uma multidão ao seu redor. Ele subiu ao pé de figueira brava para ver Jesus. A persistência de Zaqueu, ele poderia desistir diante daquela multidão, presbítero Williams, mas ele não desistiu. Ele subiu ao pé de figueira brava, e por causa da sua persistência, Jesus parou na casa ali, e ficou na casa de Zaqueu, e houve salvação sobre a vida de Zaqueu. Jesus pousou naquele lugar. Que não sei se você lembra da mulher do fluxo de sangue, também tinha uma multidão na sua frente, mas ela não desistiu, ela persistiu, aleluia. Ela foi por baixo e tocou na vestimenta de Jesus de Nazaré. Eu não sei se você lembra do cego Bartimeu. Ele também tinha um grande desafio na sua frente. Ele tinha uma grande multidão, e aquela multidão parava, mandava ele se calar, mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi. Isso é persistência, igreja. Isso é persistência, meu amigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos mergulhos Naamã não teve que dar nas águas do Rio Jordão? Ele até pensou em desistir, por causa que o rio, ele citou rios mais limpos lá em Damasco.
Ele pensou em desistir, mas tinha um homem ao seu lado e disse: Naamã, se te pedissem alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria, meu pai, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele desce as águas do Rio Jordão e dá 7 mergulhos. É preciso persistir. Não desista, não fique só no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro. Persista. Eu não sei se você lembra, aleluia, de Isaac. Quantos poços Isaac teve que cavar, pastor? No primeiro, aleluia, vieram, aleluia, os filisteus disseram: essa água é nossa. Ele não desistiu, ele foi cavar o segundo, deu o nome do primeiro de, aleluia, eu até copiei aqui, louvado seja o nome do Senhor. Essa água é nossa, deu o nome do primeiro de Sitna, aleluia, louvado seja o nome, Ezeque, que é o poço da contenda. Aí ele continuou cavando. Aí os filisteus chegaram de novo, e essa água é nossa. Aí ele deu o nome de Sitna, aleluia, contenda de novo. Mas aí ele continuou cavando, meu amado, ele não desistiu. Era os filisteus entulhando os poços que Abraão, seu pai, havia cavado. Mas ele persistiu na cavagem de poços, até que alcançou um poço e deu o nome de Reobote. O poço do milagre, o poço da persistência, aleluia, glória a Deus. Aí ele disse: aqui nos alargou o Senhor, aleluia. Quanta persistência. Eliseu persiste com Elias. Pega essa palavra nessa manhã. Sai de Gilgal, zona de conforto. Aparece o fica-te aqui. E ele vai a Betel. De Betel vai a Jericó. De Jericó ele vai ao Jordão. E do Jordão Elias propôs a ele outro desafio: fica-te aqui. Aí, mas ele não ficou. Aí quando ele chega na beira do Jordão, pega isso aí para encerrar a mensagem. Elias, diz a Bíblia, que ele pegou a sua capa e dobrou, aleluia. Dobrar a capa fala de organização, aleluia, glória a Deus. Dobrar a capa fala de organização. Talvez você precise se organizar a sua vida espiritual diante de Deus, organizar a sua vida material, aleluia. Talvez nós precisamos nos organizar para tomarmos posse do nosso milagre, aleluia. E o milagre estava prestes a acontecer. Agora tinha um grande desafio na sua frente, era o Jordão. Aí a Bíblia vai dizer que Elias, aleluia, dobra a capa. Se nós olharmos para o Novo Testamento, tem uma passagem bíblica que está, creio eu, nos 4 evangelhos, aonde Elias está lá a multiplicação dos pães e peixes. Era um grande desafio, quase 5.000 pessoas. Olhe para cá. Aí, quando Jesus viu aqueles quase 5.000 pessoas, os discípulos, sem saber o que fazer, aí Jesus disse: dá-lhe de comer. Aí o discípulo disse: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse assim: vocês querem multiplicação? Querem milagre? Primeira coisa, diga ao povo que se sente na grama, aleluia. A Bíblia fala de esperar com paciência. Diga ao povo que se sente na grama, humildade. Só quem se senta, aleluia, é aqueles que têm chamada. Só quem se senta para ouvir, só quem se senta para receber, é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus, aleluia. Diga ao povo que se sente. A segunda coisa que Jesus vai fazer, diga ao povo que faça grupo de 100 e de 50, aleluia, glória a Deus. Ou seja, precisava de uma grande organização. Às vezes a gente está querendo um milagre, mas a gente não quer esperar no Senhor. A gente está querendo um milagre, mas a gente não quer ser organizado, aleluia, glória a Deus. Tem pessoa
que se deleita mais no trabalho do que em adorar a Deus, se deleita mais nos bens materiais do que em adorar a Deus. Tem pessoa que atropela ao tempo de adoração a Deus. Precisamos se organizar nesses últimos dias, porque no mundo jaz o maligno. Todo dia o diabo lança prato. A Bíblia diz que Paulo disse a Timóteo: sofre pois comigo, aleluia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, e tem muita gente embaraçado, se embaraçando, aleluia. Deus está falando nessa manhã, Deus está falando para alguém nessa manhã: se organiza, grupo de 50, grupo de 100. A terceira coisa que Jesus vai fazer para encerrar aqui: Jesus levantou aqueles pães e deu graça. Só quem agradece cresce. Levante a mão, adora o Senhor nessa manhã. Só quem agradece cresce. Quando Jesus agradeceu, foi tanto pão, foi tanto peixe, que ainda sobraram, aleluia, 12 cestos cheios de pedaços e pães, aleluia. A última coisa que Jesus faz, manda pegar os pedaços de pães e de peixe, aleluia, aleluia. Não tem que haver estrago na sua casa, não tem que haver desperdício. Quer milagre, não desperdiça. Tem gente que come o cuscuz de manhã, aí pega aquele pouquinho de cuscuz, põe numa vasilha e deixa para comer de meio-dia e come à noite, aleluia, não desperdiça. Mas tem gente que pega, faz um cuscuz de uma vez, dá uma beliscada e joga fora, é desperdício. Quer milagre? Não desperdice, aleluia. Então ele dobrou a capa, organização, dobrou a capa. Eliseu estava olhando, observando. Elias estava dizendo para Eliseu, em outras palavras: se organize, rapaz. Quer ter um ministério próspero? Se organize, camarada. Se organize, rapaz. Aleluia, glória a Deus. É tempo de oração, jejua, lê palavra, lê Bíblia, vai à igreja, aleluia. Sai da zona de conforto, se organiza, rapaz, persiste, rapaz. E aqui eu encerro a mensagem, aleluia. O poder da persistência, glória a Deus. Eu poderia esticar mais aqui, porque tem muita raiz aqui, tem muita coisa, mas eu quero ficar por aqui, amado. Que Deus abençoe. Tome posse dessa palavra, você que ouviu essa palavra de Deus nessa manhã. Deus falou fortemente ao meu coração e falou ao teu coração. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Deus abençoe. E muito obrigado pela rica oportunidade.